Olá, eu sou Leandro Rafael de Paula e vou apresentar o trabalho A Amazônia Digital de PV Dias, um artista paraense entre apagamentos. O texto é de autoria minha, Leandro Rafael, e da professora Jane Marques, da USP. Eu sou aluno bolsista da CAPES do Programa de Pós-Graduação em Estética e História da Arte da USP. E esse daqui na imagem que vocês estão vendo é o artista PV Dias na exposição que ele teve dentro da SP Arte. A obra escolhida é essa aqui. Como vocês podem ver, mostra um casal dançando, são duas pessoas negras e eles dançam dentro do que pode se aproximar ao ritmo do Tecnobrega, e eles apresentam uma característica que é muito clara do PV, que é as cores e a vivacidade do Tecnobrega aparecendo dentro da obra dele. Essa é uma obra sem título, é do ano de 2021, e ela começa como uma obra de realidade aumentada, e depois o PV vai transformar isso num filtro do Instagram. Mas antes da gente entrar nesses detalhes, a gente tem que pensar um pouco sobre as características do que é a Amazônia, né? Porque a obra nos traz o Tecnobrega e ela nos traz também, assim como a obra do PV, uma Amazônia diferente do que se costuma ver. Uma Amazônia fora do estereótipo entre o inferno verde e o lugar a ser descoberto, uma Amazônia que tem vida, uma Amazônia que tem cultura, uma Amazônia que tem, inclusive, arte. E isso acaba gerando na obra dele um determinado questionamento em alguns lugares sobre a autenticidade que é questionada como sendo algo da Amazônia e também como uma pessoa negra, porque a presença das pessoas negras historicamente tem sido apagada dos registros históricos da Amazônia. Então, no livro O Negro no Pará, fala sobre como os negros na região da Amazônia passam por um segundo apagamento na nossa história. Outro ponto importante quando a gente pensa essa obra do casal dançando e várias outras obras do PV também, tem a ver com os afetos. E aí eu trago uma citação da Bell Hooks, que ela fala no Art on My Mind sobre a negação dos afetos tristes. E aí tem uma tradução de algo que eu acho importante do trabalho dela, que ela fala a prática da liberdade no dia a dia, e isso inclui a liberdade artística, é sempre um ato libertador que começa com o desejo de imaginar, né? E isso traz para a gente uma dimensão da prática artística que é inovadora, e que traz para a gente muito da experiência e das necessidades do povo negro, tanto dos Estados Unidos quanto do Brasil, né? E aí a obra do PV, ele faz a gente se perguntar que lugares um corpo negro pode ocupar, né? Assim como a Griselda Apollo, que ela colocava para a gente, quando ela estava fazendo estudos sobre Marie Cassar e outros artistas, ela se perguntava qual era o lugar das mulheres na arte, qual lugar que elas ocupavam. A gente passa a se perguntar também quais são os lugares que um corpo negro pode ocupar. Numa palestra que teve aqui em São Paulo, o PV falou sobre a necessidade de que a obra dele chegasse nas pessoas da quebrada, da onde ele mora, em Belém. E por isso, a transformação de algo que era em realidade aumentada, que precisava que as pessoas tivessem um celular que pudesse aguentar o download de um outro aplicativo, a instalação de um outro aplicativo para poder ver a realidade aumentada. E outro ponto, colocar o filtro, transformar esse filtro em Instagram e esse filtro poder ser aplicado por quem quer que seja, no lugar, em qualquer lugar que seja, aquele que vocês viram, por exemplo, que eu coloquei, está na Biblioteca Retiziana em Roma, na Itália, onde eu também apresentei um seminário sobre essa obra e que eu melhorei para trazer para cá. Então a gente vê que existe o uso da tecnologia nesse caso traz para a gente uma outra dimensão que não é necessariamente só de pensar a tecnologia como qual o lugar da arte e tudo mais, mas quais as possibilidades que a tecnologia, e no caso das próprias redes sociais, trazem para a gente de aonde estarão esses corpos, né? E aí a obra do PV traz isso para a gente num um navegar entre os apagamentos da população negra periférica, o seu epistemicídio e o genocídio contínuos, bem como o epistemicídio e o apagamento da própria região.
Por isso que no título nós colocamos um artista entre apagamentos, porque se de um lado Ser da Amazônia traz um apagamento que é muito maluco, porque ele, ao mesmo tempo que traz toda a mística que se constrói dos estereótipos da Amazônia, ele traz também o apagamento de uma Amazônia que não é essa Amazônia do imaginário que se construiu. E do outro lado, a gente tem um segundo apagamento, que é a população negra periférica da Amazônia. E a outra coisa, o outro lado que a gente achou muito importante também de trazer é essa negação dos afetos tristes. Assim como qualquer corpo negro, os corpos negros amazônicos estão apresentados a partir do sofrimento, o racismo e as dores, e eles não são a única forma de legitimar essa existência negra. Essa negação dos afetos tristes traz para a gente também um outro lugar e uma outra forma de imaginar aonde estão esses corpos negros. A narrativa dos corpos os coloca de forma também política num local de afetividade e felicidade. Um casal dançando, que é uma atividade íntima, ainda que sejam pessoas estranhas numa festa, ele coloca a afetividade entre pessoas negras e a felicidade como um local também de protesto. Um casal negro dançando tecnobrega é também a construção de um futuro a partir da arte. Isso também é parte da construção de uma nova episteme para esse campo. Ou seja, construir essas outras narrativas que falam de amor, de futuro, de dança, de Amazônia, tensiona o campo da arte, ocupando também o espaço que o epistemicídio tentou esse tempo todo lhe negar. Agradeço e, por último, apresentando as minhas referências. Obrigado.